tá? Só que Tiradentes foi bem pequeno em relação a Ouro Preto, só que aqui teve mais de 5 mil cativos trabalhando na mineração aqui no pé da Serra de São José, tá? Com relação a esses negros escravizados, a gente só lembrar que eram 3 grupos que nós tínhamos aqui. Os primeiros que chegaram como escravos aqui foram os africanos, tá? Filhos dos negros africanos eram chamados, que nasciam aqui no Brasil, chamados de crioulos brasileiros. E há um terceiro grupo chamado de mulatos, que é o filho dos brancos, dos senhores com as negras. Eu vou explicar isso durante o passeio melhor para vocês, mas 70% da população era constituída desses cativos. Os cativos a transitarem pelos becos, evitando o trânsito na rua principal, que era o chamado eixo do poder, onde caminhavam os nobres, as famílias mais ricas. Então a cidade era dividida em eixo do poder e o chamado eixo da servidão. Então já aproveitar os principais becos e conhecer essa história importante do século XVIII, passar pela Inconfidência e muitas curiosidades também aqui da cidade, tá bom? É comum ouvir falar das chamadas irmandades religiosas. Primeiro, a igreja, a instituição, não vai ter a mesma influência que tinha na Europa. Portugal não deixava a igreja ter acesso à quantidade da informação do ouro aqui da região. Então as ordens primeiras, jesuítas, são todos expulsos, tá? Se organiza então pessoas leigas, pessoas comuns que se reuniam em devoção a um santo católico. Essas pessoas faziam doações para se ajudarem, principalmente em momentos mais difíceis, tá, gente? E no caso, vai fazer também as suas próprias capelas, tá? Então isso vai gerar uma segregação social. Observa que cada grupo social vai ter a sua própria irmandade. O detalhe é que as famílias mais ricas, que são chamados homens bons, para Portugal na época, eles vão escolher os melhores terrenos, geralmente num ponto mais alto, próximo à Câmara, onde estava concentrado o poder. Por que de uma igreja um ponto alto? Imagina só, você com uma igreja grande em destaque, isso te dá um posicionamento político. De qualquer ponto do arraial, todo mundo lembrava da influência dessas famílias com uma igreja grande em destaque. E no ponto alto você vai fugir da parte de baixo da umidade. Então, no caso aqui em Tiradentes, está lá em cima a matriz, tá, gente? Exatamente na Rua da Câmara. Mas é o primeiro hotel turístico da cidade de 1972. Interessante que nessa época não tinha turismo em Tiradentes, tá, gente? Mais ou menos só 1.000 habitantes que moravam aqui na cidade. Qual que é o ponto interessante? Teve um inglês que veio no Brasil, John Parsons, passeou aqui em Tiradentes. Esse patrimônio todo estava abandonado. Ele comprou o hotel, restaurou e fez o primeiro hotel em 72, o Hotel Solar da Ponte. O pessoal até chamou de louco, né? Que é um hotel grande para uma cidade que não tinha nada na época. Só que ele começou a trazer o pessoal da Europa, da Inglaterra, para conhecer Tiradentes. Então esse turismo de fora começou primeiro com a visão desse inglês. Quase 200 pousadas hoje em Tiradentes, começou com o Solar da Ponte. E olha só, ele tinha uma preocupação tão grande com o patrimônio histórico que ele ajudava as famílias mais pobres aqui da cidade a reformar e manter os casarões de pé para não perder o patrimônio. E ele foi lá em Belo Horizonte, olha só, na década de 80, brigar com a CEMIG, para a CEMIG fazer o cabeamento subterrâneo e tirar os postes do centro histórico. Vai ver que atravessou aquela pontezinha ali, não tem mais poste com o cabeamento aéreo, tá, gente? Então é uma obra importante que esse inglês trouxe aqui para a cidade. Rota que vinha os tropeiros de Ouro Preto, descendo com ouro até chegar no litoral em Paraty. Vou falar bastante dessa estrada real durante o passeio. Só lembrando que a estrada real, a gente foi o primeiro caminho que os bandeirantes fizeram de São Paulo no finalzinho do século XVII, tá? Quando Portugal percebe a quantidade de ouro aqui da região, é que Portugal faz a oficialização, que agora só entra ou sai aqui da região pelo chamado Caminho Real. Nessa parte do passeio, a gente tem uma curiosidade interessante com relação a essas pedras que cobrem a rua aqui atrás, tá vendo? Esse calçamento, chamado aqui de solteironas, não foi feito por mão de obra escrava, é recente, é da década de 60 à década de 70, foi feita a substituição do calçamento antigo chamado pé de moleque, que era bem mais irregular, tá? Então as solteironas foi para nivelar o calçamento que na década de 60 e década de 70. Por exemplo, em cima da pontezinha de pedra, daqui a pouquinho a gente vai passar lá, tá? Ó. Em cima da ponte ainda é pé de moleque, é resto de construção de igrejas, calcário, arenito, pedra sabão, que sobrava de construção, fazia o calçamento das ruas mais importantes.
porque os documentos antigos aqui da cidade relatam a presença de centenas de escravos dentro do córrego com uma peça grande chamada bateia, parece um prato grande fechado, tá? Com essa peça ele fazia o seguinte, ó, tirava o cascalho do fundo com um movimento circular, ia tirando o cascalho e o ouro mais pesado ia ficando no fundo. Então os documentos falam que foram centenas de escravos, durou 80 anos até chegar no pé da Serra de São José, extração de ouro de aluvião nos córregos. Os documentos antigos em Minas Gerais falam que era possível você ver o brilho do ouro com o cascalho nessa lâmina da água do córrego, tá? Então era muito ouro encontrado assim mesmo em superfície. O córrego vai desaguar no Rio das Mortes, tá? Daqui a pouquinho eu conto a história do Rio das Mortes, que é bem importante aqui em Minas Gerais, tá? Agora é o seguinte, gente, antes de falar sobre aquela ponte de pedra, eu quero que vocês pensem e visualizem uma coisa. Vou imaginar agora os negros trabalhando aqui no século XVIII, nas cachoeiras, nos córregos, na época de inverno. De 1720, era uma ponte de madeira ainda, tá? Só que constantemente, época de janeiro e dezembro, época de chuva aqui em Minas Gerais, tá? Todo ano desce muita água da Serra da Chuva. Antigamente, constantemente destruía as pontes de madeira. Então Portugal trouxe uma estrutura bem mais reforçada com a sustentação sobre arcos romanos, tá vendo ali, ó? Ponte que melhorou muito o fluxo aqui da Estrada Real durante o século XVIII e XIX. Agora, olha só um detalhe interessante com relação a pontes romanas. Lá em São João do Rei, inclusive, tem duas enormes, tá? Daqui a pouquinho eu vou passar com vocês em cima da ponte e eu vou parar com vocês no parapeito de lá da direita. Naquele parapeito de pedra, eu vou mostrar lá embaixo no córrego, onde os dois arcos vão se encontrar no córrego, tá, gente? Uma ponta de pedra parecendo a proa de um navio. Outra ponte romana, observe onde a água chega, essa cunha grandona, talhamar, fundamental para a ponte estar de pé até hoje, tá bom? Já aproveitar olhando a ponte, olha lá em cima as torres da Matriz Santo Antônio, tá vendo? Ó? Como eu disse para vocês, as principais irmandades, sempre no ponto mais alto, aquele posicionamento político importante no século XVIII, tá bom? Aqui já são as solteironas, tá vendo, gente? Ó, solteironas, ali atrás, pé de moleque, tá? Olha só, gente, o nome, a palavra forras vem da palavra alforria. No século XVIII, aqui que começava o Arraial de Santo Antônio. O primeiro nome de Tiradentes foi Arraial de Santo Antônio. Você tinha aquela ponte de pedra e começando daquele casarão da esquina ali, ó, tem o casarão azul que está sendo restaurado, ali para cima seria a parte mais antiga, tá? Então aqui era apenas a entrada do arraial, tá? Na entrada ficava chamadas negras de tabuleiro, as quitandeiras. Elas vendiam alimento para os viajantes que vinham pela Estrada Real, só que tinha um acordo entre ela e o senhor dela, tá, gente? Que uma parte do lucro, a comissão ficasse com ela. Com isso, ela conseguia juntar o valor da sua liberdade, a chamada Carta de Alforria, dela e de outros negros da família também, tá? Informação importante. A praça hoje possui um projeto paisagístico mais moderno, tá? Esse é um projeto de 1980 de um paisagista muito conhecido chamado Burle Marx. Burle Marx tem mais de 2.000 jardins pelo mundo, tá, gente? Lembrando que em Tiradentes foram 5 jardins. Largo das Forras, Largo das Mercês ali atrás e mais 3 jardins do centro histórico. O que chama mais atenção seria exatamente essa praça, que é um projeto de Burle Marx aqui em Tiradentes. Ela é muito importante porque ela é de 1782.
Essa capela vai marcar o declínio econômico. Veja bem, eu falei com vocês que o ouro era de superfície, que era um ouro fácil. Esse ouro acabou fácil também, tá? Então mineradores, comerciantes entraram em falência, ficaram pobres, brancos, só que pobres. Esse grupo aqui já ainda estão mais bem vistos entre os brancos ricos da matriz. Então a capela é feita para eles, capela Bom Jesus da Pobreza, destinada a brancos pobres nesse declínio econômico. Então observar que é mais um grupo social, mais uma capelinha sendo formada. E detalhe, de 1780 a praticamente 1980, 200 anos, a cidade ficou totalmente parada, sem nenhuma economia relevante, tá? O que manteve a cidade pequena e de certa forma preservada, tá bom? Então no caso seria a última capela do período do ciclo do ouro aqui em Tiradentes. Como é que tá? Olá! Estamos fazendo um tour agora em Tiradentes. Gente, vale super a pena contratar um guia e fazer o tour. Porque eles explicam muito, passo a passo, da cidade inteira, sabe? De tudo que tem aqui. Então assim, vale muito a pena. Muito bacana, cara. E a gente já veio em Tiradentes, vocês sabem disso. Voltamos a Tiradentes e isso a gente não tinha feito. Então a gente tá conhecendo a história do lugar, que a gente gostou pra caramba, cara. Então, muito bacana contar essa história aí, mostrar essa história pra você, um pouquinho de Tiradentes. É bacana, você se sente mais próximo da cidade quando você sabe a história da cidade. Beleza? Não acabou não, tem mais agora. Só que é bom lembrar que vai ter aquela expulsão dos holandeses, do Nordeste. Só que os holandeses produzem agora um açúcar que vai ser 50% mais barato, com muito mais qualidade. Então Portugal perdeu esse domínio do mercado de açúcar. Por isso que a coroa portuguesa vai incentivar os movimentos chamados de entradas e bandeiras, que são expedições financiadas tanto pelo governo português, por particulares também, com esse objetivo claro, de explorar a região de Minas Gerais à procura de pedras preciosas. O detalhe é que a figura mais conhecida desses desbravadores ficou com os bandeirantes, lá de São Paulo, região de Taubaté, que vai sair no final do século XVII. Inclusive, a expedição mais bem sucedida foi de Fernão Dias, tá, gente? Que pela primeira vez consegue entrar em Minas Gerais. E olha só, vai encontrar muito ouro lá na região de Caeté, Mariana, Ouro Preto. O detalhe, lógico, essa notícia se espalhou rápido, tá? Então a gente observa o seguinte, uma verdadeira corrida do ouro. Tem documentos retratando o seguinte, aproximadamente 30 mil almas, 30 mil pessoas entrando de forma descontrolada aqui no estado. Todo mundo procurando ouro e olha só, ninguém estava interessado em plantar e gerar alimentos, tá? Então a gente observa uma crise de fome gravíssima. Havia casos de pessoas trocando todo o ouro que ela tinha explorado por comida. Se achava ouro nos barrancos, não tinha alimento para tanta gente. E outro problema, pessoas que vinham de São Paulo para vender alimentos aqui a um preço abusivo. Uma galinha em São Paulo, gente, naquela época, era vendida lá em torno de R$140, aqui chegava a custar R$4.000. Tão absurdo o preço, gente, que gerava conflitos e até morte, tá? Por causa de comida. Trazer uma informação muito importante que vai ajudar a gente a entender melhor a Inconfidência Mineira, que eu vou falar um pouco mais à frente, tá? A informação é a seguinte, lembrar que em 1703, é bom lembrar que Portugal não tinha a menor noção da quantidade de ouro que seria descoberto durante o século XVIII ainda em Minas Gerais, não. Só que nesse ano Portugal fecha um acordo comercial com a Inglaterra que foi extremamente desfavorável para o lado de Portugal, que é o chamado Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Methuen.
Olha só, combinou o seguinte, que Portugal ia comprar da Inglaterra a sua produção de panos e produtos manufaturados, enquanto a Inglaterra compraria de Portugal a produção de vinhos. Detalhe que o vinho não era um produto de tanta necessidade, ou seja, Portugal comprava muito mais do que vendia para a Inglaterra. Então todo ano balança comercial negativo para Portugal. Aí tem dois problemas sérios aí, ó. Primeiro, não vai ter indústria em Portugal, tá? Pelo tratado, tudo era comprado da Inglaterra. Então o ouro vai chegar em Portugal e aos poucos vai sendo escoado para a Inglaterra. E o segundo ponto é que o tratado também se estendia às colônias portuguesas, ou seja, também não era permitido produzir nada aqui no Brasil também não. Só que isso vai gerar uma tensão muito grande lá próxima à Inconfidência, tá? Então daqui a pouquinho eu volto a lembrar do Tratado de Panos e Vinhos, assinado em 1703, praticamente vai engessar Portugal, principalmente na questão das indústrias, tá bom? Com relação ao beco, esse é o mais antigo da cidade, Beco da Pedreira. Ligava o Arraial de Santo Antônio, que era Tiradentes, tá, gente? A uma pedreira próxima que tinha ali atrás, onde foram tiradas as primeiras pedras para construir os casarões mais antigos aqui do centro histórico. Então esse beco é um pouco mais largo por causa disso, tá? Muitos escravos e pedras passaram aqui nesse trecho. O cimento da terra é por causa disso aqui, tá vendo? Ó? Era mais fácil você extrair ouro em barranco de argila do que de profundidade subterrânea igual lá de São João del Rei. Naquela época, olha só, primeiro fazia o seguinte, os negros tiravam a vegetação de cima dos barrancos, vinham quebrando os barrancos até encontrar essas linhas que a gente consegue observar aqui no meio do barranco. Ó. Essas linhas, o nome dela é veio, tá? O veio de quartzo que você vai encontrar aqui. Se for quebrando, você acha aquela pedra branquinha que é o quartzo, tá? Então é chamado de veio, essas linhas no barranco. O que eles faziam? Achavam o quartzo todo cheio de ouro. Na região de Cachoeira, fazia o seguinte, fazia uma barragem de pedra ao lado da cachoeira. Essa barragem é chamada de mundel. Forrava o fundo com couro de boi, enchia com água da cachoeira. Aí pegava o cascalho com ouro, ó, triturava ali dentro o cascalho. Aí depois esvaziava as barragens, tirava as pedras de cima e o ouro, por ser mais pesado, ia ficando lá no fundo, nesse couro de boi. Pegava o couro, botava para secar, batia e sacudia para cair pepitas de ouro. Essa informação é importante para entender, gente, como é que era rudimentar a extração do ouro aqui em Minas Gerais. Olha só, nos 100 anos do ciclo do ouro, Portugal nunca trouxe para o Brasil nenhum mineralogista, nem empreendeu técnicas mais avançadas que melhorassem a extração do ouro. O interesse de Portugal era isso aqui, ó, da concessão de terra para os mineradores. O acordo é que tudo que fosse explorado aqui, gente, que 20% ficasse para Portugal. 20% era a quinta parte, que era o imposto chamado na época de quinto do ouro. Detalhe importante, ninguém estava pagando imposto, tá? A gente estava sonegando. Quem fosse pego sonegando o quinto, aí a pessoa era presa, açoitada e expulsa do Brasil para colônias portuguesas na África. Era tão grande a perseguição para quem não pagasse o quinto que as pessoas aqui chamavam o imposto de quinto dos infernos. Tanta perseguição que a pessoa sofria, tá, gente? Para acabar com a sonegação, olha só a estratégia de Portugal. Trouxe para cá em 1720 as chamadas casas de fundição. Agora é o seguinte, ó, todo o ouro explorado das minas primeiro tinha que passar nas casas de fundição. O ouro era então derretido, era transformado em barra. Essa barra recebia um selo real e ali já era retido os 20% da coroa. Só vale agora então, gente, chamado ouro quintado, tá? Se alguém fosse pego viajando com ouro em pó, ouro em pedra, isso era confiscado lá para a coroa portuguesa, tá bom? Felipe dos Santos, que não concordou com a cobrança nas casas de fundição, organizou um levante contra ela, só que ele acabou sendo enforcado e esquartejado por Portugal, que não ia abrir mão da estrutura, tá? Foi arrecadado quase 3 toneladas de ouro por ano, só com os 20% que já era retido nas casas de fundição, que foi um controle assim bem rigoroso para Portugal. Outro ponto importante, lembrar que a revolta de Vila Rica durou quase um mês, tá, gente? Faz Portugal tomar uma decisão, que é o seguinte, que é separar o estado de São Paulo e agora sim formar a capitania de Minas Gerais no dia 2 de dezembro de 1720, vai formar basicamente o que é o nosso estado de Minas Gerais hoje. Só que é o seguinte, gente, estava muito rigoroso o controle das casas de fundição, só que as pessoas não deixaram de sonegar impostos por causa disso não, tá? Mudaram a estratégia, começaram a fazer imagens de santo de madeira, que essas imagens eram ocas por dentro, recheava as imagens de ouro em pó. Imagem de santo, objeto de devoção, passava direto nos postos de controle sem levantar suspeita, era o chamado santo do pau oco, tá? Por fora objeto de devoção, por dentro sonegação, então lembrar que muito imposto foi desviado com o santinho do pau oco aqui em Minas Gerais.
é São Francisco de Paula, uma das últimas que foram construídas no período colonial aqui em Tiradentes. Detalhe importante, ali embaixo é a rodoviária, tá? Ó. Subindo aquela rua ao lado da rodoviária, nós temos ali o acesso a um gramado que está em frente à capela, que é o melhor local para fotografias aqui da cidade, é o Alto São Francisco. Dali dá para ver todo o centro histórico aqui atrás, aqui, ó, e com o pôr do sol, a partir de 5h30, 6 horas na Praça Matriz, tá? Então quem puder hoje, tá, gente? Lindo demais o pôr do sol ali do mirante do Alto São Francisco. O interessante é que nesse gramado em frente à capela vai ter uma cruz. É o cruzeiro que foi colocado aqui na vila em 1718. É bom lembrar que nessa época era apenas um arraial, como eu disse, arraial de Santo Antônio. Ele era vinculado, pertencia a São João del Rei. Só que é o seguinte, ele tirava muito mais ouro de barranco aqui do que a sede que era de profundidade, que era São João del Rei. Por isso os moradores fizeram uma pressão muito grande para que Portugal tornasse aqui uma vila independente. Aí isso foi conseguido em janeiro de 1718. Olha só, deixa de ser arraial de Santo Antônio para se tornar Vila de São José del Rei. São João del Rei do lado era homenagem ao rei de Portugal, Dom João V. Vila de São José, homenagem ao filho dele, o príncipe Dom José. Agora são vilas então independentes, tá? Para ser uma vila, gente, naquela época tinha que ter a seguinte estrutura: casa da Câmara, no porão da Câmara ficava a cadeia e de frente ao prédio da Câmara tinha um poste chamado Pelourinho, onde os negros eram castigados. Daqui a pouco eu mostro para vocês no centro a Câmara, a cadeia, onde ficava o Pelourinho. Além disso, era necessário ter um cruzeiro, local já era feita uma missa, festividades e a consagração da vila. Então quem puder hoje, após o passeio à tarde, gente, além da capelinha e o mirante ali do pôr do sol, o cruzeiro de 1718. Então olha só, virou agora Vila de São José, dá nome àquela serra lá atrás, ó, Serra de São José. E olha só, entre o primeiro e o segundo paredão, olha que tem uma parte mais baixa da serra, que é chamada de Colo dos Escravos. Ali que tem uma calçada de pedra, tá? Que sai lá de baixo da Mata Atlântica na base, vai subir em paralelo ao colo e vai descer para o outro lado. É uma obra gigantesca feita no século XVIII para ligar Tiradentes à Resende Costa, que é uma outra cidade histórica da região. Toda preservada a calçada, tá, gente? Dá acesso às cachoeirinhas que ficam atrás da serra, que é a chamada Trilha do Carteiro. São 3h30 para as cachoeiras e voltar. Dá acesso também ao topo do paredão, dá para chegar lá em cima e fazer a transposição de ponta a ponta até a região da cachoeira, onde foi extraído o ouro. São 5 horas de caminhada, tá bom? Muito bem, meus queridos. Bom, claro e óbvio que não iremos mostrar todo o tour para vocês, até porque vocês terão que vir a Tiradentes para poder conhecer. Agora eles estão entrando na igreja aqui, ó. Eu vou entrar também para conhecer, que eu não conheci essa igreja quando eu vim. Então, obviamente, venham a Tiradentes e coloque fortemente esse tour na agenda de vocês, porque vale muito a pena conhecer a história de tudo aqui da região, dos becos e tudo mais. Vale muito a pena. Tá beleza? Deixa eu ir lá conhecer. Daqui a pouco eu vou fazer umas outras imagens e daqui a pouco a gente fecha o vídeo, porque eu não vou fazer esse tour inteiro com vocês, até porque eu não vou mostrar o tour inteiro aqui pra vocês virem a Tiradentes, porque eu quero muito que vocês venham a Tiradentes e conheçam essa cidade, essa história toda aqui e essas pessoas fantásticas que tem aqui nessa cidade, beleza? Vamos ali ver a igreja. Muito bem, meu povo, cara, eu vou confessar uma coisa pra vocês, esses passeios turísticos, né, onde contam a história local, onde contam a história de onde você está visitando, seja alguma cidade histórica de Minas, ou até mesmo lá do Rio de Janeiro e tudo mais, quando você tem alguém que conte a história, que te mostre, né, como foi antigamente o local que você está visitando, é muito legal, velho, é muito legal. E agora resolveu sair um sol. É muito legal. E eu te falo que eu
eu me descobri nos tours, assim, sabe? Numas trips, assim, numas viagens, assim, onde eu tenho auxílio de um guia, onde eu procure saber mais sobre a história, porque eu acho que esse é o sentido do negócio. Qualquer lugar que você vá visitar, qualquer lugar que você estiver indo, eu acho bacana você conhecer um pouco da história desse lugar. O que te traz mais imaginação ainda sobre os becos que você está passando, as ruas que você está andando. E mais uma vez eu te falo assim, seja Rio, seja Minas, seja Rio Grande do Sul, seja para onde for, cara. Eu acho importante você saber um pouquinho da história, ainda mais uma cidade turística. Bacana, né? Agora vamos para outro lugar. Temos aqui então a imagem do Tiradentes, tá? Só lembrando um detalhe, tá, gente? Que o traidor da história foi Joaquim Silvério dos Reis. Nós temos aqui Joaquim José da Silva Xavier, aí sim o Tiradentes, tá bom? Detalhe curioso, gente, que destoa das outras imagens dele, que não tem aquela tradicional barba, tá vendo, ó? É bom lembrar o seguinte, gente, um alferes não podia usar barba, tá? No máximo, um bigode era permitido para essa patente militar na época. Detalhe importante é o seguinte, ó, que com a República, os republicanos vão precisar agora esquecer os portugueses e criar logo aqui para o Brasil a identidade de um herói nacional. Então os republicanos vão pegar o envolvimento do Tiradentes na Inconfidência e vai criar uma espécie de um Cristo cívico. Olha só, Tiradentes lembra a imagem dos Cristo barbudo. Você vai ter os Inconfidentes como se fossem os apóstolos, tem o traidor da história. Para um país católico cristão, essa construção encaixou perfeitamente para criar logo essa identidade de um herói nacional. Só que no dia a dia, essa era a imagem de um alferes e não barbudo, tá? Se ele ficou barbudo, foi nos 3 anos confinado no Rio de Janeiro. Dia a dia, essa era a imagem de um alferes naquela época, tá? E agora em frente aqui de Casarão, gente, só lembrar que aqui hoje é um museu, tá? Museu Padre Toledo. Maravilhoso o acervo, tá, gente? Na verdade, essa casa aqui é a casa do estado de Minas Gerais, que tem maior concentração de pinturas de forro. Nós temos 11 cômodos com pinturas maravilhosas no teto. Essa casa era comparada, gente, às casas de elite de Portugal, da Europa do século XVIII. Uma casa muito luxuosa naquela época. Hoje abriga um museu, um acervo muito rico. E a parte que eu acho mais importante, que é o local da primeira reunião da Inconfidência, que foi no dia 10 de outubro de 1788. Local de entrava ar para os escravos. Se observarem em Minas Gerais, abaixo do piso principal, acima de 1,50 m, já era usado o porão como senzala. Aqui ficavam os chamados escravos domésticos, que faziam serviço na casa, tá? O padre Toledo tinha 6 escravos domésticos e mais 30 escravos na região de Resende Costa. Isso mostra pra gente que a Inconfidência não tratou de libertar os escravos, tá? Muitos inconfidentes tinham mão de obra escrava, como o próprio padre Toledo. Então seria uma senzala original, tem vários outros em Ouro Preto, vê como é difícil a situação dos negros aqui nesses porões. Esse próprio beco, como eu disse, já é o caminho que vai fazer essa interligação, evitando caminhar aqui pela rua da frente. O trânsito lá na rua principal. Segunda função, olha o casarão aqui atrás, tá vendo? Nós temos uma pousada aqui em Tiradentes, nós estamos nos fundos do casarão, tá? Começar a observar a partir desse ponto e no próximo beco, que é mais apertadinho, vai ter várias portinhas saindo para os becos. Isso porque os escravos domésticos que faziam serviço nas casas não entravam para o serviço pela porta da frente, na rua principal. Utilizavam os becos para ter acesso à área de serviço. Então várias portinhas saindo para os becos, tá, gente? Era o acesso à área de serviço.
E a terceira função, mais humilhante, é que nessa época as casas aqui não tinham esgoto. Todas as necessidades feitas pelas famílias, as fezes, a urina, isso tudo era armazenado fora da casa e era condicionado num grande vaso de louça ou num tonel de madeira. Quando esse vaso estava bem cheio, aí um escravo era obrigado a pegar esse vaso nos ombros e vir jogar fora nos becos, que funcionava como esgoto daquela época. Até esse detalhe, a gente carregar esses vasos nas costas, vai funcionar no Rio de Janeiro até 1860, lá chamado de escravos tigres. Os negros faziam o trabalho de pegar os tonéis e jogar as fezes no mar. O detalhe, de tanto carregar esses vasos nas costas, a amônia que escorria pelo corpo deles, com aquele sol quente do rio, isso tirava a coloração da pele, eles iam ficando riscados de branco. Era chamado de tigrados ou escravos tigres, até 1860. Era mais barato manter aquela mão de obra do que fazer o saneamento de toda a cidade do Rio. Aqui em Tiradentes usados os becos. Então o beco servia para quem não caminhasse na rua principal, que era o eixo do poder, acesso à área de serviço, eixo da servidão, caminhavam literalmente pelo esgoto. Outro ponto importante lembrar, gente, que o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Olha só, desde 1806 a Inglaterra liderava esse movimento para acabar com a escravidão em todo o mundo. Só que Portugal enrola a Inglaterra o máximo possível. No Brasil, para dar uma certa satisfação a essa pressão da Inglaterra, a primeira lei só é feita aqui em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Só que tem um detalhe, criaram uma lei para dar satisfação à Inglaterra e criaram também artifícios para burlar a própria lei. Por quê? A Inglaterra tinha autoridade de vistoriar os navios que vinham em alto mar. Como eram muitos navios que vinham, gente, só os da frente passavam pela vistoria. Então nos navios da frente era colocado embaixo no porão uma carga comum. Nos de trás passava direto, abarrotado de escravos. Tanto que os navios colocados na frente para a vistoria é que eles falavam que era só para inglês ver, para passar os que estavam chegando atrás. E vão chegar ainda de forma clandestina escravos no Brasil. Depois é criada a lei do ventre livre. Tem uma outra lei que foi criada aqui, gente, chamada Lei do Sexagenário. Essa lei foi uma piada no mundo todo, tá? A lei falava que quando o escravo completasse 60 anos, aí que ele poderia ser liberto. Dificilmente chegava nessa idade, tá? E detalhe, completando 60 anos, gente, ele pagava ainda mais 3 anos de indenização para o senhor dele. Então, na prática mesmo, só com 63 anos que era liberto. Ou seja, na fase mais difícil da vida, ele era despejado de ir para as ruas sem nenhum direito. Quando chega em 1888, aí sim com a Lei Áurea, acaba a escravidão no Brasil, só que tem um detalhe, não foi dado nenhum recurso a esses negros, tá? Essa mão de obra poderia ser usada como mão de obra salariada, ela foi substituída pelos imigrantes, italianos, japoneses, foi um projeto republicano de branqueamento da nação. Então uma página bem triste nessa história, tá? Esse período da escravidão aqui no Brasil. O poço ali atrás, um dos mais antigos de 1710. Agora, olha só a história do poço. Nesse ano, 1710, começou a construir a matriz aqui em cima, maior de Tiradentes, tá? Só que os negros perdiam muito tempo buscando água lá embaixo dos córregos. Para acelerar a construção, eles foram colocados para fazer uma cisterna aqui na parte alta mesmo da cidade, para retirar a água e construir logo essa igreja aqui em cima. Detalhe que as famílias que moram aqui nesses casarões aqui atrás, são os mais antigos, na época essas famílias pegavam água potável aqui no poço também. Só que quando chegou o ano de 1749, é inaugurado aqui o Tiradentes, o chafariz da cidade, que é o maior de Minas Gerais. Então o poço ele foi aterrado para que todo o controle da água fosse feito apenas lá embaixo no chafariz. Detalhe que a água ali brotou de novo, tem um pequeno olho d'água, tá? Só que antigamente era mais fundo a estrutura. Mas toda a estrutura ao redor aqui, original de 1710, Poço da Matriz. Tem uma história mais recente que é interessante lembrar, que é o seguinte, década de 80, não tinha turismo em Tiradentes ainda, mas morava aqui na cidade um diretor da Globo chamado Ives Alves. Ele era apaixonado pela cidade, ele fez uma ponte junto à Fundação Roberto Marinho, que veio para Tiradentes, restaurou as casas aqui da Rua Direita e começou a usar Tiradentes como cenário de novelas e filmes. Então na década de 90, Tiradentes aparece no Brasil todo em novelas, filmes, minisséries, o que atraiu a atenção de muitas pessoas, tá? Do dia para a noite começa a chegar turista em Tiradentes. Nessa época, 94, 95, tinha 3 meninos em Tiradentes, eles são guias hoje na cidade, eram moleques, tá? Ficava lá próximo àquele museu Pato Toledo, vendo que tanto turista passear nas ruas. O que eles começaram a fazer? Começaram a orientar o turista para que ele viesse aqui no poço para jogar moeda. Falavam que era o Poço dos Desejos. O dia inteiro mandando o turista jogar moeda no poço. Porque a tardezinha eles iam com imã amarrado e pescavam as moedinhas para eles. Tá? Foram anos contando essa história, o nome pegou. Até hoje, se você baixar a foto do poço na internet, tá lá a historinha de jogar moeda e fazer pedidos, tá? Então se encontraram alguém perdido na cidade, procurando estar o Poço dos Desejos, é na verdade o Pocinho lá dentro.
no mínimo, muito maneiro, muito maneiro. Toda a história, todo lugar. Eu tô chegando atrás da matriz da cidade, cara, da matriz principal, nesses bicos que eram usados pelos escravos. Hoje, obviamente, tem algumas casas aqui em volta, tem construção aqui, ó. E esses bicos, né, hoje são charmosos, né? Mas antigamente não era bem assim, né, cara? Como vocês estão vendo aí e puderam acompanhar nessa história. Mas, cara, olha só, tem uma imagem linda aqui atrás. Olha aqui, uma das torres da matriz. Eu nem pensava nessa história quando a gente veio aqui a primeira vez. E agora a gente tá tendo tudo isso. Pra você ver. Cara, olha, tem uma gruta aqui, ó. Pra você ver como que é importante você saber da história do lugar. Como que é importante você vir uma vez, depois vir de novo. Porque em uma vez só você não consegue sugar tudo que a cidade tem pra te oferecer. E eu tô curtindo demais, cara. Se eu puder voltar aqui de novo, eu vou voltar 5, 6, 10 mil vezes. Cara, é muito legal isso aqui. Qual que é a história dela? De 1800 acaba o ciclo principal do ouro em Tiradentes. As famílias ficaram aqui naquele desespero de manter ativa a economia do ouro, tentaram tirar ouro de barranco de Bertas ali atrás, ó. Não deu muito certo, foi abandonado também, tá? Então muitas famílias vão embora e as que ficaram agora, com a pobreza ainda maior ainda aqui na cidade, começaram a destruir casarões abandonados para vender telha e madeira para São João do Rei que estava crescendo. Vão perder muitos casarões durante o século XIX. Quando chega o ano de 1938, eu falei com o IFAM, Patrimônio Histórico, tombou todo o conjunto histórico. Então as famílias que destruíam casarões tinham que agora preservar e não tinha condição financeira, aí que foram embora mesmo, tá? Na década de 70, como eu disse, só mais ou menos 1000 habitantes morando aqui na cidade. Quando chega a década de 90, tá, a gente encontra a cidade, então, no caso, com essa divulgação na mídia, vai encontrar a cidade pequena e condição de ser restaurada. E vem então o turismo e vai reativar a nossa economia com o turismo. Muito bem, meu povo. Bom, show, Gigi? Show! Fazendo stories, olha, pra acabar o vídeo. Muito bem, cara, espero que você tenha curtido mais um vídeo, mais uma história muito bacana aqui no canal, essa de Tiradentes, contando um pouco da Inconfidência, da escravidão, um pouco da história da cidade, um pouco de tudo. Obviamente não mostramos tudo, porque não tem como a gente mostrar o vídeo inteiro, o tour inteiro, até porque você tem que vir aqui a Tiradentes. Com certeza, vale muito a pena e vale muito a pena um tour guiado como esse. Como eu falei no meio do vídeo, é bacana você conhecer a história da cidade, o local onde você está vindo, principalmente se esse local for muito turístico, assim como Tiradentes, beleza? Então não esqueça de dar o joinha aí nesse vídeo, tá? Que o YouTube vai entender que você está gostando e vai levar esse vídeo para mais e mais pessoas. Não deixe de se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo. Aquele beijo, aquele abraço, até a próxima. Tchau.